Hey pessoal, eu sou a Aline, premiada em umas alternativas, e hoje eu vim aqui para falar novamente sobre a terceira temporada de Dark. Se você quer saber o que eu achei dessa temporada sem spoilers, corre lá no nosso Instagram, que eu postei lá minhas impressões, dei quantas estrelas eu achei que a temporada mereceu, esse final, né, de história de Dark. E já tem um outro vídeo aqui no canal que eu falei sobre os significados de alguns símbolos que são bem recorrentes na terceira temporada e como que eles se relacionam com a história. Esse é um vídeo com spoilers, e esse vídeo que você tá vendo aqui também é com spoilers, porque nele eu vou tentar imaginar como que é o cenário de uma coisa que foi mostrada aí em Dark. Se você ainda não assistiu a terceira temporada, é melhor você sair desse vídeo e voltar quando você tiver assistido todos os episódios, porque aqui vai ter muitos spoilers. Mas antes de eu entrar no assunto do vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Eu falo bastante sobre séries e essa temática de Dark é algo que eu gosto bastante. E já tá com like nesse vídeo se você gostou do conteúdo. Bom, se você assistiu o último episódio de Dark, você viu que basicamente tudo que a gente assistiu em 3 temporadas foram coisas que estavam acontecendo em 2 realidades que só existem porque no mundo original, que é o que eu vou chamar aqui, seria, sei lá, o nosso mundo real, o H.G. Tannhaus criou uma máquina do tempo para tentar impedir a morte do filho da Nora e da neta dele. Ao final da série, o Jonas e a Marta e o Adam e a Cláudia e algumas pessoas ali decidiram que para terminar com toda essa embromation de Dark, todo esse sofrimento que os personagens estavam passando nessas 2 realidades, a gente tinha que impedir que a máquina do tempo fosse criada lá no mundo original, portanto impedir que as 2 realidades fossem criadas, e aí sim deixar a vida seguir seu curso sem viagens no tempo e outras coisas que só foram deixando os ciclos dos personagens, que era um ciclo infinito, tão repleto de dor e sofrimento. A ideia desse vídeo é tentar imaginar como que esse mundo original acabou ficando. A série não mostrou muita coisa, mas com o pouco que ela mostrou, a gente consegue imaginar como que é essa realidade no mundo original. Estejam à vontade já nos comentários para complementar essas ideias ou até para refutar o que eu vou falar aqui. No mundo original, algumas pessoas não existem, por exemplo, toda a família Nielsen. Se você tem o sobrenome Nielsen, você não existe mais. Então vamos falar aqui de quem está vivo no mundo original. É o caso do casal Bern e Greta Doppler. Eu vou supor aqui que algumas das coisas que a gente viu de essência dos personagens nas realidades 1 e 2 tem a ver com o que tinha no mundo original. Então, eu acho que dá pra gente entender que a Greta e o Bern não se davam muito bem. Pelo menos eles não ficaram juntos. Seja talvez por um divórcio ou talvez também porque a Greta pode ter morrido. Isso porque nós descobrimos pela cena final do jantar na casa da Regina que o Bern ficou com a Cláudia. Sim, se você não pegou ainda essa informação, aquele homem que estava ao lado da Cláudia e da Regina na fotografia é o Bern Doppler. Uma das coisas que a gente aqui em casa discutiu bastante para chegar a uma conclusão é se no mundo original a usina existiu ou não existiu, e a gente chegou à conclusão que não. Primeiro porque a gente viu que o Bern Doppler, apesar de querer muito abrir a usina, ele estava tendo bastante dificuldade em conseguir um alvará para fazer a abertura. Ali nas realidades 1 e 2, o Bern só conseguiu abrir a usina porque o Infinito voltou lá no tempo e ameaçou o funcionário, fez ele assinar o alvará e conseguiu que as coisas corressem do jeito que sempre deveriam ser. Talvez sem esse incentivo, o funcionário realmente nunca teria assinado esse alvará e a usina não teria aberto. Um outro ponto que leva à conclusão que a usina não abriu é que nas realidades 1 e 2 a gente vê que a família Tiedemann, a Cláudia, o Boris e a Regina e o Bartosz, eles têm uma condição financeira bem boa por conta de serem chefes ali da usina. Tanto que eles moram numa casa sofisticada, bem diferente das moradias dos outros personagens da série. E naquela cena do jantar do mundo original, a gente vê que a Regina tá morando naquela casa que a gente viu o Jonas morando na primeira e na segunda temporada, e a Marta da Realidade 2 morando na Realidade 2. Que era uma casa muito mais simples também do que todos os outros personagens viviam. Ou seja, sem a usina, provavelmente a condição da Regina seria muito mais simples, que é mais ou menos o que a gente
parece estar vendo ali. Outro personagem que sobreviveu no mundo original é o Helg. Sem viagem no tempo, sem desaparecimento de crianças e outras coisas, ele jamais seria atacado pelo Ulrich. Então talvez ele tenha tido uma vida mais legal do que ele tinha lá nas outras duas realidades. Talvez não 100%, porque a relação dele com a mãe não parecia ser lá muito boa, mas com certeza ele não teve todos os traumas que ele teve lá nas realidades 1 e 2. Talvez até como a Cláudia depois acaba se casando talvez com o pai dele, ele pode até ter encontrado com os Tiedemann uma certa espécie de família. Até porque a Cláudia tratava o Helg bem nas duas realidades. Outro sobrevivente do mundo original é o Peter Doppler, o filho do Helg, que aparentemente, sem a Charlotte existir naquele mundo, ele finalmente se casou com a Bernadette. Isso é bem legal porque a gente via que, independente da realidade, o Peter ele tinha um vínculo muito forte com a Bernadette que ele tentava suprimir, mas não conseguia. E nesse mundo ele se rendeu ao sentimento que ele tinha por ela e ficou com ela, provavelmente criando um relacionamento muito mais saudável do que o que ele tinha com a Charlotte. Outro casal sobrevivente aí no mundo original é o Egon e a Doris Tiedemann, os pais da Cláudia. Sem a existência da Agnes, dessa forma a Doris não se apaixonaria por ela. Talvez a Doris não tivesse se descoberto, não tivesse aflorado uma vontade de se separar do Egon, e é possível que eles tenham ficado juntos. Talvez não o casal mais feliz, mas eles se tratavam bem. E talvez também sem a esposa abandonar ele daquela forma, o Egon pode ser que tenha tido uma vida mais feliz e não tenha virado alcoólatra. E falando dela, finalmente, aqui eu citei ela várias vezes, mas a Claudia Tiedemann, que inclusive é responsável por esse mundo existir, aparentemente ela teve uma vida feliz. Baseada na análise de uma foto, eu consigo concluir isso. Ela provavelmente casou com o Bernd Doppler e fica claro que ele era o pai da Regina. Sim, esse relacionamento é bizarro porque ele já conhecia ela desde pequenininha, ele viu ela crescer e ele tinha idade para ser o pai dela. Mas, né, paciência, pelo que a gente viu na foto e até pela felicidade da Regina em expor uma foto de família na casa dela, eu acho que os pais devem ter tido uma vida boa juntos. Uma outra integrante muito importante da família Tiedemann, que é a Gretchen, não fez viagens temporais, então deve ter vivido uma vida feliz lá nos anos 50. A Regina, filha da Cláudia e motivação da personagem para que esse mundo fosse criado, portanto, aparentemente também teve uma vida feliz com uma família toda estruturada e que deve ter dado amparo para ela. Sem trabalhar tanto na usina, talvez a Cláudia tenha conseguido dar a atenção que a Regina precisava. E uma coisa que me surpreendeu naquela cena final foi não ver a Regina casada com o Boris. O que eu achei realmente uma pena, porque era um dos meus casais favoritos da série. Eu achava muito fofo como o Boris amava muito a Regina. E eu tive que pensar um pouquinho de por que talvez eles não tivessem ficado juntos. Eu acho que fica claro ali naquela cena final que a Regina não era casada. Pra gente entender o que aconteceu, a gente precisa lembrar lá da primeira temporada, quando a Regina acabou conhecendo o Boris sob o nome de Alexander. Ela estava sendo bastante maltratada naquele momento pela Catarina por conta da história da invenção que a Hannah tinha feito. A gente descobre depois que era a Hannah, que a Catarina teria sido estuprada pelo Ulrich. A Catarina fica possessa com isso e acha que quem falou pro delegado, o Egon Tiedemann, que o Ulrich tinha estuprado ela, tinha sido a neta do Egon, a Regina, e começa a ameaçar, a machucar a Regina nesse momento que o Boris entra e protege a Regina. Como o Ulrich nem existe nesse mundo original, não tem nada dessa história de Ulrich estuprando a Catarina. Talvez a Catarina nem fizesse bullying com a Regina. Então não teve aquela situação que forçou com que o Boris entrasse na vida da Regina. Talvez eles tivessem passado um pelo outro naquela floresta e não se encontraram simplesmente. E se eles se encontraram por algum motivo, talvez não tenha sido criado um vínculo muito forte entre eles para que eles se conhecessem e se apaixonassem. Então virou uma coisa de e se eles tivessem passado mais tempo juntos, e se tivesse alguma coisa, mas provavelmente o que aconteceu é que o caminho dos dois não se cruzou e eles não se conheceram, não se apaixonaram e isso aí, perdemos
Perdemos um casal muito bonito, o Bartosz, coitado, perdeu a oportunidade de nascer. A Katarina também sobreviveu nesse mundo e pelo que mostrou lá no jantar da última cena, ela é bem amiga da Regina e da Hannah. A gente não sabe muito sobre a história dela no mundo original, só temos certeza que, graças a Deus, não aconteceu com ela de viajar no passado e ser morta pela própria mãe, um negócio horrível. É possível que ela ainda assim tenha tido uma infância e adolescência abusiva, porque o fato da mãe dela ser abusiva com ela não tinha a ver com esse embromation da árvore genealógica. Mas a adulta ali no jantar, ela parece ser uma pessoa tranquila, então talvez ela tenha encontrado apoio nos amigos, já que ela não tinha o apoio do Ulrich. Outra que sobreviveu, talvez não para a alegria geral, porque era uma personagem muito chata, é a Hannah. Aquela cena final do jantar indica, talvez, que a Hannah, sem a existência do Ulrich na sua vida, possa ser uma pessoa legal. Ao menos a gente pode concluir que a Hannah, a Katarina e a Regina, que estudaram juntas quando eram jovens, elas mantiveram uma amizade até a vida adulta. Se a Hannah fosse aquele cocô que ela era na primeira e na segunda realidades mostradas, eu acho que essa amizade não existiria. Também é mostrado que ela tem um relacionamento com o Torben Voller, que é alguém que sempre foi mostrado como sendo um cara bacana. A gente não descobre o que aconteceu com o olho dele ou com o braço dele. Eu tinha certeza que eles não iam falar realmente sobre isso, virou uma piada interna. E desse relacionamento a Hannah está grávida. E aparentemente, se essa criança aí for um menino, ela vai se chamar Jonas, porque a Hannah acha um nome bonito. Com certeza esse Jonas que vai nascer não tem nada a ver com o Jonas que a gente viu lá na série, porque teria que ser de um relacionamento entre a Hannah e o Mikkel, não entre a Hannah e o Torben. Não vai nascer o Jonas da série. Uma coisa legal foi mostrar que, apesar das duas realidades provavelmente não interferirem mais no mundo original, porque elas foram destruídas, é possível que tenha sobrado algum eco que foi percebido pela Hannah, especialmente quando ela vê um agasalho que lembra muito o agasalho que o Jonas usava. Eu não acho mesmo que seria uma interferência muito grande nesse mundo original a ponto de alterar alguma coisa nele, mas eu achei bonito mostrar que foi uma coisa que talvez tenha deixado algum resquício para alguém que estivesse num momento mais sensível. E é claro que outros personagens também continuaram a existir nesse mundo que não foram mostrados, como o próprio Boris, que eu falei aqui, que não casou com a Regina, sei lá o que aconteceu com ele. Talvez ele nem tenha parado em Vinden, já que não tinha usina pra ele arrumar um emprego. A Inês Canvald também continuou existindo, não sei se ela adotou uma outra criança, já que ela não encontrou o Mikkel. Eu espero que a Yana tenha tido uma vida boa, porque ela sofreu bastante nas mãos do Trond Nielsen. É claro que o Tannhaus e seu filho também ficaram bem naquele mundo, espero que tenham ficado bem, tenham se acertado. Zobendorf, né? Nenhuma criança desapareceu, então estão ali. O investigador Clausen também, que apareceu lá na segunda temporada e, né, cujo desenvolvimento não teve, mas certamente continua existindo nesse mundo. E foi até aí que eu consegui chegar. Me digam nos comentários o que vocês acham que existe nesse mundo original, que não existe. E se vocês curtiram essa resolução dentro da série. Obrigada por me acompanhar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!